Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou dar continuidade a esse assunto que se chama Deus falando sobre si mesmo para que você o possa conhecer. Sim, só que nem sempre Deus precisa falar algo para que alguém o possa conhecer, embora ele tenha falado muitas coisas a seu próprio respeito para que as pessoas hoje o possam conhecer como o único Deus vivo e verdadeiro que existe. Mas existe também um texto que eu vou ler daqui a pouco, que fala que nós, os seres humanos, podemos conhecer o único e Deus vivo e verdadeiro através das coisas que foram criadas. Ou seja, através de toda a criação que existe no universo, debaixo do firmamento. Nós podemos conhecer claramente Deus por causa dessas coisas. Até porque o próprio Davi, em um dos salmos, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus para quem? Para você e para mim, para que possamos ver e saber que Deus existe. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos para quem? Também para você e para mim, para que possamos saber que Deus existe. Ele é real, ele é o Deus vivo, o Criador de todas as coisas. É a Ele que nós devemos temer, porque isto é o dever de todo homem que está hoje vivo neste mundo. Então, as coisas que foram criadas nos revelam Deus, nos fazem conhecer a Deus. E o texto que eu vou ler aqui hoje fala sobre isso. E esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. E está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, hoje, tudo o que nós podemos conhecer de Deus é manifesto entre todos nós, entre toda a humanidade. Todas as pessoas que estão vivas hoje, a todas as pessoas que estão vivas hoje é manifestado isso, claramente. Por quê? Porque o próprio Deus nos manifestou isso, nos manifesta isso, para que possamos ver claramente o que de Deus se pode conhecer. E isso mostra que todos os homens hoje, com certeza, têm conhecimento de Deus. Por quê? Aí eu continuando a leitura aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, desde o início da criação dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há, as coisas que foram criadas já servem para que possamos perceber o conhecimento de Deus. As coisas criadas, aquilo que nós podemos ver com os nossos próprios olhos, o Monte Everest, a Amazônia, os animais, os rios, os mares, sol, lua, estrelas, enfim, toda a criação debaixo do firmamento, todo o universo contido debaixo do firmamento, nos leva a conhecer a Deus, nos leva a conhecer
os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Tudo isso é claramente reconhecido por cada um de nós, de forma muito clara e simples, de forma que ninguém pode ter dúvida disso. Ninguém tem dúvida desse conhecimento de Deus, que nos é revelado pela criação. Isso é muito claro de se entender. Não tem como ter dúvida. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, os homens que hoje estão vivos e que conseguem, através das coisas criadas, verem os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, os que conseguem reconhecer isso através da criação, são indesculpáveis. Não há desculpa para ninguém. Porque todos podem reconhecer claramente e perceber claramente o conhecimento de Deus através das coisas que foram criadas. Então, por causa disso, todos os homens são indesculpáveis. Essa é a realidade. Todos os homens são indesculpáveis, não tem desculpa. Eu nunca conheci a Deus, nunca ouvi falar de Deus. Não, essa desculpa não cola mais. Todos os homens são indesculpáveis. Por que os homens são indesculpáveis? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, através das coisas que foram criadas, e que eles podem ver e perceber todos os dias, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Essa é a realidade. Todas as pessoas hoje têm conhecimento de Deus, mas a maioria delas não o glorificam como Deus e nem lhe dão graças, são ingratos. Essa é a realidade que acontece hoje. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, além deles não glorificarem a Deus e não lhe derem graças, o raciocínio deles se tornou nulo, se tornaram nulos, e o coração deles ficou obscurecido. O coração insensato desses homens ficou obscurecido. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Esses homens que, tendo conhecimento de Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, esses homens, mesmo que eles se inculquem por sábios, eles se tornaram loucos. Essa é a realidade deles. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Foi isso que eles fizeram. Porque, como eles se tornaram loucos, eles mudaram a glória de Deus. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles colocaram Deus no mesmo nível dos homens e de animais, como se Deus, os homens e os animais fossem iguais. Olha a que ponto chegou esses homens, que, tendo hoje o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Eles chegaram a esse ponto. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, a esses homens que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, a esses homens que, se inculcando por sábios, se tornaram loucos, aos homens que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, a esses homens, o próprio Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração,
para desonrarem o seu corpo entre si. Deus fez isso com eles, por eles terem feito tudo aquilo que já foi escrito, já foi falado aqui. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então esses homens que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, tiveram seus raciocínios tornados nulos. Esses homens que tiveram seus corações insensatos obscurecidos e que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, esses homens que mudaram a verdade de Deus em mentira, eles fizeram algo errado, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles começaram a adorar a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Hoje, você vê a que ponto chegou a idolatria nesse mundo. Está demais. Por quê? Os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Começaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, esses homens desprezaram o conhecimento de Deus, porque está escrito aqui que eles, mesmo que eles tenham tido o conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Eles sabem que Deus existe, eles sabem, mas eles desprezam isso aí. Eles não querem saber de Deus, muitos deles são ateus, enfim. Essa é a realidade. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, tudo isso acontece com esses homens. É só você ver, dá para você perceber a realidade em que vivem esses homens, que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, não quiseram saber. E tudo isso acontece na vida desses homens. É só você olhar, dá para perceber, dá para notar claramente como é a vida deles na prática, nesse mundo. Tudo isso que foi falado aqui acontece na vida deles. É assim que eles vivem. Então essa é a realidade daqueles que hoje desprezaram o conhecimento de Deus. Mesmo sabendo que Ele existe, mesmo sabendo que o Deus vivo e verdadeiro existe, que o Deus vivo e verdadeiro é o Criador, eles sabem disso. Mas eles desprezam isso aí. Eles desprezam Deus, o conhecimento de Deus. Então, essas são as consequências que acontecem na vida deles. Essa é a realidade. Então, pessoal,
O conhecimento de Deus pode ser visto, pode ser percebido claramente através das coisas que foram criadas. Tudo que você vê aí por esse mundo, a criação de forma geral, te revela o Deus vivo e verdadeiro. Traz para você o conhecimento de Deus, para que você possa honrar a Ele, agradecer a Ele, glorificar a Ele como Deus vivo e verdadeiro, pelo próprio conhecimento que sem palavras você consegue ver através da criação. Deus se revelando pela criação. Você pode ver os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, através de todas as coisas que foram criadas. Você pode ver isso claramente. Então, o conhecimento de Deus está aí, diante dos seus olhos. Agora, eu espero que você glorifique a Deus e dê graças a Ele, por Ele ser o seu Criador, que revela a você através das coisas que foram criadas. Ele mesmo está se revelando para você hoje. Eu espero que você entenda isso, compreenda isso e que você viva com essa convicção que o Deus vivo e verdadeiro, Ele se fez conhecer a você através das coisas que foram criadas. Então, receba esse conhecimento de Deus e viva com Deus para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.